Olá, meus amores, bom dia. Tia Adriana voltou. Hoje nós vamos estudar na nossa aula de ciências animais diurno. O que significa diurno? São os animais que têm hábito durante o dia e os animais noturno que têm hábitos durante a noite. E também tia Adriana vai colocar para vocês um vídeo, certo? Do lado dessa aula. Por quê? No nosso livro Max, lá em Ciências, tem explicando bem direitinho, onde eu vou explicar para vocês, fazer a leitura e a tarefinha que manda, certo? Então, lá na página 9, começa um texto bem grande, que vai falar bem direitinho sobre esses seres. E a Adriana vai aproximar aqui, ó, e fazendo a leitura e explicando, que diz bem assim, ó, seres vivos. Então, todo ser que nasce, cresce, reproduz e morre são classificados como seres vivos. E hábito diurno, que são os hábitos durante o dia, e noturno, que durante a noite. Os seres vivos podem realizar atividade diurna, ou seja, durante o dia, ou noturna, durante a noite. Podemos separar os seres vivos de acordo com o período que eles estão mais ativos. Ativo significa estar mais em movimento. Os seres humanos, nós, somos animais diurnos, ou seja, costumam realizar a maioria das atividades de dia. As refeições geralmente ocorrem em determinado período. O café da manhã acontece cedo, o almoço ao meio-dia e o jantar no período da noite. Crianças vão à escola durante o dia, mas algumas escolas têm aulas à noite, no ensino médio, por exemplo. Adultos podem trabalhar durante o dia e realizar outras tarefas durante a noite, como curso de línguas e atividades físicas. Apesar de sermos diurno, existem profissionais que trabalham nos períodos da noite ou da madrugada. Os horários de trabalho variam bastante. Já que é enfermeiro, médico podem trabalhar em hospitais durante a madrugada. Professores podem dar aula durante o dia e a noite, mas na madrugada não, né? O comércio das cidades geralmente funciona durante o dia, chamado horário comercial. Já o shopping funciona durante o dia, em algumas horas à noite. Então, aqui deu para entender bem direitinho o que significa hábitos diurno e hábito noturno. E os profissionais que também trabalham na madrugada, como segurança, policiais que ficam patrulhando, né? Vigia. Mais embaixo tem o período do dia e os animais. Olha só, vamos acompanhar a leitura com a tia. Aqui embaixo, ó, ainda na página. O período do dia e os animais. Os animais têm características que os ajudam a se relacionar com o ambiente com a maior destreza, que é agilidade e facilidade. No período noturno ou diurno, podem ser mais bem adaptados à temperatura de determinado momento do dia ou da noite, ou mesmo ter maior facilidade para conseguir alimento. Vamos conhecer algum deles? Então vamos lá, criançada. Então vamos virar a página e aqui nós temos a imagem deles bem direitinho, olha só. Ele diz bem assim: animais de hábito noturno. Os animais de hábito noturno descansam durante o dia e ficam ativos durante a noite. Eles são capazes de se locomover e de obter alimentos no escuro, garantindo assim sua sobrevivência. Olha quem são eles: coruja, vagalume, morcego e mariposa. A maioria das espécies de coruja tem hábito noturno. Eles chamam a atenção principalmente pelos olhos, são bem grandes. São animais carnívoros, se alimentam de pequenos mamíferos, como ratos, camundongos, esquilo, coelho, morcego, pássaro e inseto. As corujas vão à caça de alimento à noite e enxergam melhor em ambiente com pouca luz. Elas enxergam melhor em ambiente de pouca luz. Os vagalumes são esse aqui, ou pirilampos, são pequenos insetos que têm um corpo com uma substância que brilha no escuro. Gente, quando eu era pequeno, que a gente ia pro sítio, eu amava pegar os vagalumes e colocar dentro de
de uma garrafinha de vidro, porque eu soltava. Porque eles têm essa substância que brilha no escuro. Eles usam essa luz para se comunicar entre si. Luzes artificiais podem ser um problema para ele, pois podem atrapalhar a comunicação. E o interessante é que são de todas as cores, são lindos. Já as mariposas, esses seis aqui, têm hábito noturno e são facilmente atraídos por luz dos ambientes. Algumas têm coloração escura. As que permitem se camuflem, elas se tornam da cor do objeto que ela chegou perto, né? Esconde-se de animais que poderiam capturá-las. Alguns tipos de mariposa se alimentam de néctar, que é um líquido açucarado produzido pelas flores. Já os morcegos, olha o tanto. Já os morcegos também são exemplos de animais noturnos. Durante o dia, costumam descansar em cavernas, galhos, buracos nas árvores, sótão ou locais escuros. Durante a noite, sai para realizar suas atividades e até forros de casa também eles ficam escondidos. Durante a noite, sai para realizar suas atividades. Eles são capazes de voar e encontrar alimentos no escuro. Os ambientes tipo de morcego apresentam alimentos bem variados. Eles podem comer frutos, parte das flores, animais pequenos como insetos, animais maiores como peixes e rãs, ou mesmo morder animais para lamber o sangue deles. E lembrando, se nós, seres humanos, forem mordidos por um morcego, então a gente vai adquirir uma doença que não tem cura, né? A raiva. Morcego descansando em grupo no teto de uma caverna, então são bastante. Agora aqui tem assim, é verdade? A maioria dos morcegos se alimenta de frutos e insetos? Sim, mas se tiver um sanguezinho, ele também morde para comer o beber o sangue, né? Então, animais de hábito diurno são os animais que têm o hábito durante o dia. Os animais de hábito diurno costumam sair para se alimentar durante o dia e dormir no período da noite. São animais que dependem da luz do dia para enxergar e executar melhor suas atividades. Beija-flor, borboleta, macacos. As borboletas são insetos que voam e realizam suas atividades durante o dia, procurando por flores para se alimentar do seu néctar. Os beija-flores também buscam o néctar das flores durante o dia. Esses dois animais apresentam cores vibrantes, são lindos, e pairam no ar ao realizar essas atividades. Eles ficam assim, paradinhos mesmo. Já os macacos são outro exemplo de animais diurnos. Eles descansam durante a noite e buscam alimento e se relacionam com outros integrantes do grupo em que vivem durante o dia. Desafio: cite dois animais de hábito noturno e dois animais de hábito diurno, certo? E aqui do lado eu tenho o vocabulário, que são cores vibrantes, são cores chamativas, e pairam, sustentam-se no ar, parecendo estar parado. Eu já vi uma borboleta aqui na minha casa, borboleta não, beija-flor, tem um pé de laranja, aí na época que tem flores, eles ficam lá, né, se alimentando, eles ficam paradinhos, parece uma estátua, e as cores são lindíssimas. Então, criançada, foi essa aula falando sobre animais diurno e noturno. Tia Adriana vai colocar um videozinho aí bem interessante, certo, do YouTube, para vocês também fixar seus conhecimentos, tá bom, meus amores? Tchau e até a nossa próxima videoaula.